Muito bom dia, quinta-feira, quarto episódio da semana do podcast da Lolerer. E para quem não me conhece, eu sou o Caio. Hoje a gente vem com 3 decisões conectadas por uma ideia comum: limite da responsabilidade, limite do bloqueio judicial, limite do juízo privado. A primeira é do TST, acidente grave em frigorífica de Santa Catarina. Magaref, que perdeu 3 dedos, vai receber pensão integral. Aí a gente tem uma tese forte sobre critério de incapacidade para atividade habitual. A segunda é do CNJ, Cisbajude reformulado. O bloqueio judicial de contas, que demorava 1 ou 2 dias, agora pode acontecer em 2 horas e com monitoramento contínuo até 1 ano. Sai amanhã na imprensa, foi anunciado ontem. E a terceira é do STJ, sentença arbitral anulada porque o árbitro omitiu que era parecerista do escritório de uma das partes. Caso paradigmático para a arbitragem. Análise do dia com o Cauê Gilbert do Portal. Uma tese muito forte sobre crime organizado em fraudes a licitações. Então agora é o momento que você pega o seu café, independente se ele é coado, se ele é expresso, se ele é da cafeteira e até mesmo aquele do copinho americano que você passou na padaria correndo. O importante é que você fique conectado com o melhor portal de informações jurídicas do nosso país. Vamos mergulhar, pessoal! Para os amigos que atuam em direito trabalhista, em ações de acidente de trabalho ou defendem empresas em setores de risco como frigoríficos, indústria pesada e construção, isso aqui é diretamente para vocês. E esse é o recurso de revista com agravo que veio direto da 7ª turma do TST, uma decisão unânime com relatoria do ministro Agra Belmonte, acórdão divulgado pelo TST ontem. Olha só o caso. Magaref é o profissional encarregado do abate, corte e desossa de animais em frigoríficos. O trabalhador foi contratado em 2019 pela Friságio Agropecuária Industrial em São João do Itaperuí, Santa Catarina. Tinha 29 anos. Em 2020, sofreu um acidente operando uma guilhotina hidráulica de aparar chifres. A máquina, segundo o laudo pericial, não tinha mecanismo de proteção eficaz. Com isso, ela travava de forma constante. O acidente resultou na amputação parcial dos dedos 3, 4 e 5 da mão esquerda do profissional. A história processual é instrutiva. Em primeira instância, a Vara do Trabalho condenou a empresa à pensão mensal vitalícia de 13% do salário mais danos morais e estéticos de 15 vezes o último salário, totalizando cerca de R$39 mil. O TRT da 12ª Região, analisando os vídeos do processo, concluiu que o trabalhador ficou totalmente incapacitado para a profissão, já que a atividade exige o uso firme das 2 mãos. Subiu a pensão para 45% e a indenização para R$78 mil. Isso foi o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando? A tese que prevaleceu no TST é bem cirúrgica. O percentual da pensão tem que corresponder ao da diminuição da capacidade laborativa do trabalhador em relação ao ofício anteriormente exercido. Não é capacidade genérica, não é capacidade para qualquer atividade, é capacidade específica para atividade habitual. Constatada a perda total e permanente da capacidade para o ofício, é devida a pensão integral equivalente a 100% do salário. Para a advocacia trabalhista, 2 recados práticos. Primeiro, a prova é o eixo do caso. O TRT mudou a percentual a partir de vídeos que mostram a exigência física específica da função. Documentar a exigência funcional concreta é tarefa do advogado. Segundo, para empresas em setores de risco, a tese reforça o ônus da prevenção. Falhas básicas de segurança, como a ausência de mecanismo de proteção em guilhotina hidráulica, são um caminho direto para a responsabilização patrimonial em escala. E agora, gente, vamos avançando. Para você que atua em contencioso civil, execução, recuperação de crédito ou defesa de devedor. Atenção, essa notícia não é decisão judicial, é mudança operacional do Conselho Nacional de Justiça que muda a prática da advocacia a partir de agora. O CNJ colocou em prática o projeto piloto de reformulação do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, Cisbajude, sistema usado pela Justiça para localizar e bloquear dinheiro de devedores. A mudança foi anunciada ontem. 3 mudanças centrais. A primeira é a seguinte: o tempo. Antes, as instituições financeiras levavam 1 a 2 dias úteis para cumprir a ordem judicial. Com o novo sistema, o tempo caiu para 2 horas após a decisão. As ordens são processadas em 2 janelas diárias, às 13 horas e às 20. Segundo, o alcance. Antes, o bloqueio atingia apenas o saldo disponível no momento da ordem. Agora, o que está sendo chamado de bloqueio permanente mantém a ordem ativa por até 1 ano. Novos depósitos podem ser retidos automaticamente até atingir o valor da dívida.
Terceira informação aqui, o piloto. 5 bancos participam por 18 meses. Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Nubank e XP. E isso foi o que aconteceu, e agora o que você deveria estar pensando? Para advogado de execução e cobrança, a janela operacional encurtou. A decisão de hoje pode virar bloqueio em poucas horas. Para advogado de devedor, o tempo de reação ficou crítico. A legislação continua protegendo salários, aposentadorias e pensões, mas o monitoramento contínuo pode atingir esses valores antes que o devedor receba. Recomendação imediata: separar conta salário da conta operacional, organizar comprovantes de origem da renda e, em caso de bloqueio indevido, ação revisional em até 5 dias após intimação. Em essência, a infraestrutura do bloqueio judicial brasileiro ficou substancialmente mais rápida. A advocacia, dos dois lados, precisa ajustar a velocidade. Agora é o momento que a gente coloca o nosso jazz e traz para cá os nossos colegas, patrocinadores, parceiros, para dar uma palavrinha de valor com vocês. Olha que interessante. O STF bateu o martelo e não tem choro. Para ser procurador, você vai ter que continuar pagando a anuidade da OAB. Mas vamos ser sinceros, pagar esse boleto ganhando seus 30 mil por mês com estabilidade é o exato problema que você quer para sua vida, não é mesmo? Só que julgamentos cheios de idas e vindas como esse do tema 936 são a armadilha perfeita da banca para te derrubar na prova. E é por isso que o passaporte revisão existe. O time de revisão e ensino jurídico mastiga essas decisões do STF para você, sem teoria inútil e sem enrolação. É o caminho reto da lei seca, da jurisprudência até a sua posse. Quer parar de ser o rei do quase e de uma vez por todas ver seu nome no Diário Oficial? Clique no link da descrição e conheça a garantia passe ou estude de graça do Passaporte Revisão. Notícia importantíssima para quem atua em arbitragem, contencioso empresarial ou litiga em câmaras arbitrais. Essa notícia surge de um recurso especial da terceira turma do STJ com o relator ministro Moura Ribeiro. A decisão fixada algumas semanas atrás, com notícia oficial divulgada pelo STJ ontem. Olha só o caso. Usina de etanol de Goiás contra a cooperativa. Sentença arbitral condenou a usina a pagar mais de 75 milhões de reais. A usina pediu a anulação da sentença, alegando que o árbitro, no caso o jurista Nelson Neri, omitiu 2 informações. Primeira, ele era habitualmente indicado pelo escritório de advocacia da cooperativa para atuar como parecerista em outros casos, inclusive durante o procedimento arbitral. Segundo, ele tinha atuado como advogado pessoal de um dos principais sócios do escritório. Isso aí foi o que aconteceu e agora vamos ver o que você deveria estar pensando. A terceira turma do STJ manteve, por unanimidade, a anulação da sentença arbitral feita pelo TJSP. A tese do ministro Moura Ribeiro tem 2 requisitos cumulativos. O fato não revelado pelo árbitro deve ser suficiente, primeiro, para extinguir a confiança de uma das partes, e segundo, para abalar a independência e a imparcialidade do julgamento. Os 2 requisitos foram preenchidos. A relação financeira continua entre o árbitro e os representantes da cooperativa e foi considerada aptidão objetiva para pôr em dúvida a isenção. Marco normativo central. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, número 9.307 de 1996. Para a advocacia arbitral, a tese consolida o dever de revelação como pilar estrutural da arbitragem. Para árbitros e pareceristas, tem um alerta. Atuação multifuncional no mesmo período exige uma transparência reforçada. E agora nós avançamos para a coluna do dia com uma análise do Cauê Gilbert Arruda de Siqueira, advogado da OAB do Mato Grosso do Sul, sócio do Siqueira e Martins de Araújo Advogados. O Cauê voltou ao podcast hoje com mais uma análise sobre processo penal estratégico com uma coluna do portal Lauléria. A coluna parte de uma constatação direta, tornou-se rotina. Operação contra fraudes em licitações municipais. Denúncia imputa empresários e fornecedores, além dos crimes fim, o tipo autônomo de organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850. E a pergunta técnica que raramente é enfrentada com seriedade é anterior a tudo isso. O que foi descrito na denúncia é mesmo uma organização criminosa ou é um concurso de pessoas vestido com a roupa da Lei 12.850?
E aqui o Cauê faz uma distinção técnica precisa. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 exige 5 elementos cumulativos: associação de 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada, divisão de tarefas ainda que informal, estabilidade e permanência, e finalidade de obter vantagem mediante infrações com pena máxima superior a 4 anos. Cada elemento é condição de tipicidade. Faltando um, o que pode substituir é coautoria nos crimes fim ou, no máximo, associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, nunca o tipo autônomo da Lei 12.850. E aqui o ponto da coluna que vale a leitura mais lenta. Empresas que combinam preços, revezam-se como vencedoras ou apresentam cotações de cobertura praticam, conforme o caso, fraude ao caráter competitivo, os crimes da Lei 14.133 e, eventualmente, corrupção. A repetição dessas condutas demonstra concurso de agentes e habitualidade, não necessariamente a estrutura empresarial criminosa autônoma que o artigo 2º da Lei 12.850 pressupõe. A coluna ainda traz para a gente 2 ganchos importantes. Primeiro, a Lei 15.245 de outubro do ano passado. Ela endureceu o enfrentamento ao crime organizado, criando o tipo de obstrução à investigação. Mas no mesmo diploma, o novo artigo 2º, parágrafo 1º, recebeu uma cláusula expressa de subsidiariedade, a expressão se o fato não constituir crime mais grave. Sinal claro de que o legislador, mesmo endurecendo, quis evitar sobreposição punitiva. Segundo, a referência jurisprudencial. A AAPN 940 da Corte Especial do STJ, julgada em maio de 2020, assentou que a hierarquia é elemento acidental da organização criminosa. Pode haver estrutura reticular com vinculação horizontal. Então a defesa não deve invocar simplesmente a ausência de um chefe. O eixo é outro. É a ausência de estrutura ordenada, estável e permanente. E essa ausência precisa ser exigida da denúncia caso a caso. A coluna termina com uma frase que sintetiza o argumento. A defesa não deve aceitar a etiqueta como dado da causa. O ônus de provar cada elemento do artigo 1º, parágrafo 1º, é da acusação, e a impugnação precisa ser cirúrgica. Para a advocacia criminal empresarial tem 3 aplicações. A primeira, exigir, em sede de defesa, que a denúncia aponte concretamente onde está a estrutura ordenada. Habitualmente, não basta. Segundo, invocar a inépcia parcial e a ausência de justa causa quando ao tipo do artigo 2º da Lei 12.850. Terceiro, lembrar do AGRG no recurso de habeas corpus 179.571 da Bahia, do ministro Jesuíno Rissato, publicado em setembro de 2023, que veda a analogia in malam parte em matéria penal. A coluna completa você acompanha no portal.lawletter.com. E para você que quer escrever para Lawletter Insights, a gente tem um link aqui na descrição do episódio para que você tenha uma voz para falar também e publicar aqui com a gente aquilo que você está vivendo no seu escritório, na sua prática jurídica. Vale muito a pena participar desse projeto incrível que a Lawletter oferece para os nossos apoiadores. E agora, caminhando para o final do nosso episódio, vamos para uma curiosidade jurídica que conversa direto com a coluna do Cauê. O caso citado pela coluna é dos mais importantes da década para direito penal. A Ação Penal 940, Corte Especial do STJ, Operação Faroeste, decisão de 6 de maio de 2020. A Operação Faroeste investigou um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, envolvendo desembargadores, advogados, despachantes e empresários. Envolvia disputa pela posse de terras no oeste baiano, a acusação de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ponto técnico que ficou marcado para sempre na jurisprudência. A defesa dos réus argumentou, em vários momentos, que faltaria a hierarquia exigida pelo conceito de organização criminosa. A Corte Especial rejeitou, fixou que a hierarquia é elemento acidental. A organização pode apresentar formação reticular com vinculação horizontal entre os integrantes, ou seja, a ausência de um chefe identificável não derruba a tipificação. Então fica a dica, a defesa contra a tipificação do artigo 2º da Lei 12.850 não passa pela ausência de chefia. Esse argumento foi superado pela Operação Faroeste. O eixo da defesa, como mostra a coluna do Cauê, é outro. É a ausência de estrutura ordenada, estável e permanente. É a distinção entre estrutura criminosa empresarial e ajuste pontual entre pessoas para fraudar certames. Quem ainda invoca a tese da ausência de chefia chega tarde ao debate.
Quem domina a Faroeste e a APN 940 sabe onde está o ponto sólido para a defesa. E minha família, por hoje é isso, episódio com 3 temas conectados pela ideia de limite, limite da responsabilidade da empresa em acidente, limite da automação do bloqueio judicial, limite do juízo privado e uma coluna que aprofunda outro limite, o da tipificação penal contra o empresário. Se você chegou até aqui, deixa o teu comentário, segue a Lauleria no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho e compartilha, assina a newsletter gratuita e se você quer escrever para o portal, Lauleria Insights também tá lá. E amanhã a gente volta com a última gravação da semana pra gente se despedir dessa semana incrível e com certeza o episódio de amanhã vem prometendo notícias exclusivas pra você. Um forte abraço e até mais!